muito bem-vindos a mais um estudo. Adentramos aí ao Novo Testamento algumas semanas atrás e tem sido assim algo grandiosíssimo de crescimento espiritual. Eu fico impressionado como isso aqui faz a diferença em nossas vidas. E você é muito bem-vindo para mais um estudo. Hoje a gente vai conhecer um pouco da vida de um grande personagem, não que os outros não fossem. E esse aqui, assim, para mim é alguém muito especial. E para isso eu queria convidar você, assim como você está, que fechasse os seus olhos. Vamos pedir a presença do nosso Deus, através do Espírito Santo, para que esse estudo possa nos impactar, que de alguma maneira nós possamos crescer com o que aqui vamos estudar. Senhor nosso Deus, que bom, que alegria, mais uma semana, mais uma terça-feira, aqui estamos, ó Pai, para abrir Tua Palavra, para conhecer esses grandes personagens, a qual o Senhor escolheu para que de alguma forma a Tua mensagem, para que de alguma forma, ó Pai, as Tuas palavras chegassem aos Teus filhos através da Santa Bíblia. Amém. Vamos abrir, ó Pai, vamos meditar, vamos estudar e queremos clamar que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio. Amém. Que Ele trabalhe em nosso coração, que Ele nos dê a compreensão daquilo que vamos estudar. Amém. Usa o Teu Filho, usa o Teu servo Silas, ó Pai, para que mais uma vez ele seja o Teu instrumento nessa noite. Amém. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. A história que nós vamos tratar essa semana é de alguém que teve vários encontros com Jesus. Foram tantos os encontros que nós não temos uma ideia precisa, mas foram muitos, realmente muitos. O que nós vamos ver agora é o primeiro dessa série de muitos encontros com Jesus. Livro de João, capítulo 1, nós vamos ler o verso 35 a 37, 35, 36 e 37. A dona Gisele, aqui de vermelho, França, né? Por favor. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: "Aí está o Cordeiro de Deus." Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Quando você lê a história de Jesus a partir das palavras de João, você vê que esse João que ele menciona aqui é João o Batista. E esse no dia seguinte, se você ler a história anterior, é o dia seguinte ao dia no qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado. Jesus tinha acabado de ser batizado. Ok? Muito bem. E aí então João o Batista não tem nada a ver com o João Evangelista, são 2 pessoas diferentes. Ele dá um testemunho público dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Jesus era o ungido, ou Jesus era o Messias, é a mesma coisa. Nesse momento, 2 discípulos de João ouviram isso e imediatamente deixaram de ser discípulos de João o Batista e passaram a ser discípulos de Jesus. Vamos continuar vendo a história. Verso 40 a 42. A Gisele agora aqui na frente, de branco. Por favor, Gisele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido Jesus falar a respeito de Jesus. João falar a respeito de Jesus, e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: "Achamos o Messias." Messias quer dizer Cristo. É isso? Isso, pode continuar. Então André levou o seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: "Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas." Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Muito bem. Olha só. Um dos discípulos de João Batista, que ouviu João Batista se referir a Jesus como sendo o Messias, um deles era André.
E André não só passou a seguir a Jesus, como André foi fazer algo que se tornou uma prática entre os cristãos. O primeiro cristão, André nem sabia que ele era um cristão. Jesus tinha acabado de ser batizado no dia anterior. Mas o primeiro cristão, Amanda, a fazer proselitismo. O que é proselitismo, pessoal? Isso. Proselitismo, no caso do cristianismo, é o quê? Trabalho missionário. Trabalho missionário. O que mais? Mas estamos falando em termos cristãos. Você não faz propaganda de Jesus, né? Você faz o quê? Você conta para os outros o que Jesus fez por você. Testemunhar. O que nós estamos fazendo aqui? Proselitismo. O que eu estou fazendo é isso. Quem inaugurou essa série de encontros aonde alguém fala para outra pessoa a respeito de Jesus? Quem foi o primeiro a fazer isso? André. E ele foi falar com quem? Com o irmão dele, que se chamava Simão. Esse era o nome de batismo. Foi falar com Simão e disse: Simão, nós encontramos o Messias. Uau! Desde Eva, lembram de Eva? Foi um personagem que nós tratamos aqui. Desde Eva, no Jardim do Éden, quando o homem sai de lá, se envolve com o pecado, a cada menino que nascia, a mãe sempre esperava que esse menino fosse o Messias. Quando nasce o primeiro menino, quem foi? O primeiro menino a nascer? Caim. Eva imaginava que aquele seria o Messias. Ela teve uma decepção brutal. E foi assim com várias mães. Passaram-se mais ou menos uns 4.000 anos. E agora então chega André para Pedro e diz: nós achamos o Messias. E agora então André leva o irmão chamado Simão para Jesus. E Jesus, quando conversa com Simão, diz para ele: você é Simão, mamãe chamou você de Simão. Nós já vamos ver o que quer dizer Simão. Mas eu vou chamar você de Cefas. Eu vou chamar você de Cefas. Uma característica muito pessoal de Jesus, ele sempre tem um jeito diferente de chamar a gente. Sempre. Tanto é que aqueles que vão para o céu, quando chegarem lá, o livro do Apocalipse diz isso. Isso não é invenção da minha cabeça não, hein? Vão receber uma pedrinha branca e nessa pedrinha vai estar o quê? Um novo nome. Tudo bem? Muito bem. Jesus tem uma característica marcante de se referir às pessoas mudando o nome delas. Ele fez isso com um monte de gente. Simão é um caso, mas ele fez também com Abraão. O nome de batismo era Abrão. Ele fez com Jacó, que passou a se chamar Israel. Essa é uma característica que Jesus tem. E Simão ele resolveu chamar de Cefas. Vamos ver o que é que significa o nome Cefas, Pedro ou Simão. Vamos começar com Simão. Esse nome Simão vem de um nome hebraico, Simeão. E Simão quer dizer Deus ouviu a minha oração. Ok? Provavelmente Pedro era o mais velho dos filhos da mãe dele. Pela maneira como a gente lê a história da Bíblia, sempre aparece Pedro na frente de André. Isso quer dizer que provavelmente Pedro era mais velho que André. Os dois eram irmãos, provavelmente filhos da mesma mãe. Dá quase para imaginar a alegria da mamãe quando viu nascer um menino, né? Provavelmente a mamãe estava orando há tempos por aquele menino e não nascia um menino. Toda a vizinhança já tinha 3, 4 filhos e não nascia o filho dela. Quando nasceu, ela já estava orando há um tempão e ela resolveu chamar o menino de Simão. Jesus resolveu chamar ele de Cefas, que é a palavra grega para pedra. Daí, a tradição diz que Pedro realmente era um sujeito assim, fortão, entroncado. Vocês vão ver a história rolar aí, né? Ele era um cara de muita iniciativa.
era aquele sujeito que você sempre quer ter do lado, especialmente se você vai entrar numa briga, né? Ele não vai deixar você apanhar sozinho, senão era esse tipo de gente. E Cefas tem uma palavra equivalente no grego, é Petros, é a mesma palavra, só que Cefas é aramaico, Petros é grego, e é de Petros, me perdoe, é de Petros que saiu o nome Pedro, que é o nome que nós usamos até hoje no português e é o nome que ele recebeu. Então, o nome dele em grego, Pé, isso aqui é um pi, lembra do pi? 3,141516, a turma da matemática, tudo bem? Isso aqui é um epsilon, é o equivalente ao nosso E, esse aqui é o tal, não T. Isso aqui não é um T, não, isso aqui é Rho. A turma da matemática conhece isso. Esse aqui é o epsilon, é o mesmo. E isso aqui é o sigma. A gente está acostumado na matemática com sigma diferente, né? Mas no grego, o S, quando é a última letra da palavra, sempre tem esse formato, continua sendo o mesmo sigma. Não me pergunte por que o S no final da palavra tem um formato diferente, aí vocês vão ter que conversar com o Platão e a turma dele, tá? Petros, da onde veio o português? Pedro, e ele era filho de João. Aqui em João 1,42 ele é chamado de Barjonas, Simão Barjonas. Essa palavra bar quer dizer filho de, e Jonas é mais ou menos a mesma coisa que João. Então o pai dele se chamava João, não tem nada a ver com João Batista, são nomes apenas semelhantes na história da vida. Muito bem. Mas João, aliás, me perdoe, Pedro já tinha recebido um outro nome, Pedro já tinha sido levado até Jesus, mas ele ainda era um seguidor ocasional de Jesus. Muitos dos discípulos começaram assim. Vamos ver o que acontece daí para frente. Agora vamos para o Evangelho de Mateus. Vocês estão no livro de João, voltem. Início do Novo Testamento, Mateus 4, nós vamos ver o verso 18, 19 e 20. Seu Renato, por favor. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago, pescando com redes. Jesus lhe disse: venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Estavam os dois irmãos, Simão, que Jesus passou a chamar de Cefas, ou de Pedro, é mais comum a gente encontrar Pedro na Bíblia, e André. E eles estavam fazendo o que eles faziam por profissão, eles eram pescadores. Eles viviam no norte do estado de Israel, próximo ao lago da Galileia, provavelmente na cidade de Cafarnaum. E Jesus encontra eles na areia do lago ou do mar da Galileia. A Bíblia fala em mar da Galileia porque Israel é um lugar muito seco, então qualquer porção d'água é uma coisa medonha. O Rio Jordão, ok? A Bíblia fala o Rio Jordão. Olha, o Rio Jordão, no pau da goiaba, com inundação e tudo, tem 10 metros de largura. Isso com inundação. O nosso Rio Barigui aqui, choveu meio pouquinho ali, já dá um Jordão. Então quando a gente fala em rio, a gente pensa no Amazonas, quilômetros, não, lá tem pouca água. E existe um lago no norte de Israel, que é um lago grande, é um lago que tem aí 10, 15 quilômetros de largura, é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade é água doce, de mar não tem nada, o único mar que tem ali é o Mediterrâneo, e até onde a gente saiba, os discípulos pescavam nesse lago da Galileia, ou no mar da Galileia, água doce, e não no Mediterrâneo, tá? Muito bem, Jesus chega para eles trabalhando, Jesus pega os dois ali enrolando rede, consertando o barco, etc e tal, contando peixe, e Jesus diz assim: venham comigo. Como é que alguém reage quando recebe um convite desse? Imagine se eu tivesse falado com você, não sei qual é a sua profissão, mas imagine que Jesus chegasse para você e dissesse: vem comigo. Provavelmente você ia perguntar:
Como assim, senhor? Como assim? Não, vem comigo. Não, mas como assim? Como assim o quê? Como assim? Porque eu tenho boleto para pagar amanhã. Quem vai pagar o boleto? Percebeu? Eles não perguntaram sobre o que iria acontecer. O que eles fizeram? Largaram tudo e foram com Jesus. Olha, nós vamos ver uma porção de coisas. Seja bem-vindo. Tudo bem, César? Bom vê-lo aqui. Nós vamos ver uma porção de coisas reprováveis a respeito do personagem dessa noite. Tá? E tudo que nós vamos ver está na Bíblia. Mas tem algumas coisas admiráveis nesse personagem. A primeira é essa impetuosidade para fazer o que é bom. O irmão tinha dito que Jesus era o Messias. Ele não tinha visto um milagre de Jesus. Jesus estava começando, tinha sido batizado recentemente. E quando Jesus chega e diz, vem comigo, e olha, existe grande chance, a Bíblia não é clara nisso, mas existe grande chance que Pedro talvez fosse um pouquinho mais velho que Jesus. Não é pequena a chance disso acontecer. E ainda assim, quando Jesus diz, vem comigo, ele foi. Extraordinário. Extraordinário. Eu não sei quantas pessoas teriam tomado a mesma decisão de Pedro. E agora então, acontece um episódio da história de Pedro na casa dele. Vamos para o capítulo 8 de Mateus. Mateus 8, 14 e 15. Seu Eloy, por favor, pode ler para nós? Vendo Jesus chegar à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Esse verso deixa claro que Pedro era ou fora casado, porque ele tinha sogra. Tudo bem? E a sogra de Pedro estava de cama. E um dos primeiros milagres que Jesus faz é justamente restaurar a saúde da sogra de Pedro. O curioso é que quem visita Israel costuma ir num lugar chamado a casa de Pedro. Aí vocês estão vendo uma foto das ruínas do que sobrou. Eu não tenho aqui exame radiológico, carbono 14, nada disso. Mas quem vai lá é ensinado, né, César? Que esse negócio aqui é a casa de Pedro e foi em algum lugar por aqui que Jesus curou a sogra dele. Se isso é verdade ou não, não sei, mas é uma boa história. Quem vai lá costuma fazer fotos como essa aí. Muito bem. Agora aparece na vida de Pedro um fantasma. Vamos para Mateus 14? Mateus 14, verso 22 e 23, aliás, 22 a 24. Por gentileza, Juliano. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Eu quero que você imagine a cena. Jesus tinha passado o dia inteiro falando. Aliás, isso aí foi logo depois do grande sermão inaugural de Jesus, o sermão que a gente conhece como o das bem-aventuranças ou das beatitudes. Tudo bem? Mateus 5, 6, 7. Jesus terminou esse sermão, foi um dia tenso, muita gente se acotovelando, milagres para tudo que é lado. Jesus estava cansado, os discípulos estavam cansados, aquele burburinho. E aí Jesus disse o seguinte: olha, vocês peguem o barco, vão para o outro lado, eu vou encontrar vocês em algum momento no futuro. E os discípulos entraram no barco e foram. O barco deles não devia ser muito grande, não devia ter muito mais aí do que uns 7, 8 metros. O mar não estava para peixe, as ondas estavam batendo forte. Veja o que acontece logo na sequência. Mateus 14, 25 a 26. Amanda, por favor. Na quarta vigília da noite,
Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Essa expressão vigília da noite é uma expressão que a gente não usa mais, né? Mas é mais ou menos assim, e aqui se eu estiver errado, o pastor Irineu, que é um teólogo, pode me ajudar aqui, pastor. Olha só, parece que a noite é dividida em períodos de 3 horas, então seriam 4 períodos. Esse aqui é o último período, a quarta vigília, tanto que a nova tradução da linguagem de hoje já coloca aqui na nossa linguagem, né? Isso aconteceu entre 3 e 6, quer dizer, é aquele período que antecede ao alvorecer. Tudo bem? É o período mais frio. Aqui em Curitiba vocês sabem disso, né? A temperatura mais fria é pouco antes do que? Do sol nascer. Então eles estavam cansados de um dia inteiro de trabalho. Eles estavam lutando desesperadamente com o barco. Não tinha motor de popa, não tinha nada disso. Isso era no remo, né? E como estava ventando muito forte, eles certamente tinham recolhido as velas. E agora então 3, 4, 5 horas da manhã, não sei, de repente, no meio daquela escuridão, eles enxergam um vulto caminhando para o lado deles. Ah, não tenha dúvida, é um fantasma, socorro! Okay? E veja, eram 11 homens, mas um fantasma andando em cima da água assusta qualquer um, né? E agora, olha o que eles ouvem em resposta ao grito. Mateus 14, verso 27. Seu Walter, por favor. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Muito bem. Hoje nós temos muita gente aqui, temos algumas Giseles e alguns Walters. Então temos o pastor Walter e temos o seu Walter. Eu vou ter que começar a chamar a turma pelo sobrenome aqui, não está fácil, né? Então, olha só, pode ler de novo, pastor. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Você imagine, eles gritando de medo, e você sabe que a pessoa quando está com medo enxerga qualquer coisa. Tudo bem? Então eles tinham certeza que estavam vendo o fantasma. E aí quando Jesus diz: sou eu, não tenho medo, levou um certo tempo até eles conseguirem associar a imagem do Jesus que eles estavam acostumados a ver com aquilo que vinha se mexendo por cima das águas, né? E agora vocês vão ver Pedro em plena forma. Isso é Pedro na sua definição maior. Mateus 14, 28. Agora o seu Walter aqui da mesa. Por favor, seu Walter. Respondeu Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda-me ir contigo por cima das águas. A nova tradução da linguagem de hoje coloca isso da seguinte forma: Pedro, quando escutou Jesus dizer é o Senhor, e todo mundo concordou, não, é Jesus mesmo. E aí Pedro olhou bem e falou: não, será que é? Falou: Senhor, se for o Senhor, manda que eu vou seguir o Senhor. Porque Jesus tinha dito que era para ele seguir, né? Falou: eu vou seguir o Senhor. E aí então, olha a resposta que Pedro ouve de Jesus. Mateus 14, 29. Dona Marise, por favor. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Uau! Jesus falou: vem cá, tia. E Pedro saiu ali meio. Você sabe como é que o cara anda em cima da água pela primeira vez, concorda comigo? Ninguém vai sair do barco assim correndo, né? Ele deve ter colocado um pé, sentiu, viu que o pé não afundou, levantou o outro e disse: olha, André, segura aqui, rapaz. E aí foi o segundo e aí ele começou a andar. E daí a pouco ele viu que ele estava craque nesse negócio de andar em cima da água, né? É provável que ele tenha dado uma olhada para trás, para tudo, dizendo: tá vendo, moçada? Vamos ver o que acontece no verso 30. César, por favor. Mateus 14, 30. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Não sei se Pedro olhou para trás para o barco para mostrar para a turma que ele realmente era bom. Eu não sei se as ondas aumentaram muito e ele perdeu Jesus de vista. Eu não sei se ventou bastante. O que eu sei é o seguinte: ele começou a ficar com medo. E na medida em que ele começou a ficar com medo, ele começou a afundar.
Ele estava andando em cima das águas, porque existia nele alguma virtude, sim ou não? Não. O andar em cima das águas ali era um ato de fé. Medo é o quê? Nesse caso, a negação da fé. A negação da fé. Exatamente o que aconteceu nós não sabemos. O que sabemos é que o medo fez com que Pedro se esquecesse de quem ele tinha tomado a decisão em seguir. Ele começa a afundar e ele grita por socorro. O que vai acontecer é sensacional. Eu preciso da nova linguagem de hoje e prestem atenção na primeira palavra. Dona Cláudia, por favor, verso 31. Presta atenção no que acontece já na sequência. Por favor, Dona Cláudia. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Olha só, nós vamos falar muito de Jesus, o assunto meu não é Jesus. As últimas 4 semanas nós vamos falar só sobre Jesus, ok? Uma característica muito legal do nosso Senhor Jesus Cristo é assim: Ele gosta de oferecer ajuda para nós imediatamente. Imediatamente. Veja, Ele não prometeu que vai resolver os problemas imediatamente. Ele vai te ajudar. Jesus não prometeu que vai curar você imediatamente, não prometeu que vai pagar os teus boletos imediatamente, não prometeu que vai salvar o teu casamento imediatamente, que vai resolver os problemas familiares imediatamente. Ele não prometeu nada disso. Uma coisa Ele prometeu: primeiro, que a ajuda é imediata. Vinde a mim, quantos? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vírgula, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa. O que Ele promete para você imediatamente é paz. Paz. Isso você pode cobrar. Ele não vai pagar os teus boletos, Ele não vai curar você. Ele até pode pagar os teus boletos, Ele até pode curar você, mas essa não é uma promessa absoluta. Tudo bem? Agora, paz Ele vai te dar. E isso é imediatamente. Pedro naquele momento estava afundando. Jesus estendeu imediatamente a mão e disse: Pedro, a tua fé é muito pequena, tio. A tua fé é muito pequena. A relação de Pedro e Jesus tem uma série de perguntas e respostas. Nós vamos começar agora com uma pergunta que Jesus fez para ele. E agora nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16, verso 13, 14 e 15. Por favor, Dona Ideli. É a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta que Jesus fez, nos dias dele, já era uma pergunta que intrigava todo mundo. Jesus já não era um desconhecido quando isso aconteceu. E enquanto eles estavam andando, Jesus pergunta para os discípulos: o que vocês estão ouvindo aí nas redes sociais? O que o pessoal fala a respeito de mim? E aí, as respostas que Jesus ouviu foi mais ou menos essa. Tem gente dizendo que o senhor é João Batista. João Batista, a essa altura do campeonato, já tinha sido degolado. A cabeça dele tinha sido oferecida num prato. Ok? Portanto, as pessoas imaginavam que Jesus era a reencarnação. A Bíblia nunca ensinou isso, hein? Mas as pessoas achavam que Jesus era a reencarnação de João Batista. Outros achavam que Jesus era Elias, porque tinha uma profecia do Velho Testamento. O pastor André Flores trabalha muito bem com esse tema. Tinha uma profecia no Velho Testamento que dizia que antes de vir o terrível dia do Senhor, iria aparecer o quê? O profeta Elias de novo. Tudo bem? Então eles achavam que Jesus era o Elias, outros diziam que ele era Jeremias. Então havia opiniões diversas a respeito da natureza de Jesus. E Jesus até hoje divide opiniões. Se você sair por aí perguntando quem é Jesus, para muitos, Jesus é um grande homem
Para outros, Jesus é uma farsa. E para alguns, Jesus é um salvador pessoal. Eu não sei qual é a visão que você tem de Jesus. O fato é que Jesus agora pergunta para os discípulos e diz assim para os discípulos: agora vamos trazer a conversa para nós aqui. Vocês, e essa turma já tinha visto um bocado de coisa, hein? Já tinha visto um bocado de coisa. Pedro já tinha andado em cima da água, já tinha lá um casamento que Jesus tinha salvado a festa de um fracasso total, né? Vocês, Jesus falando com os discípulos, vocês, quem dizem que eu sou? E agora então, Pedro, como sempre, toma a iniciativa e olha a resposta de Pedro para Jesus. Ricardo, por favor, Mateus 16:16. Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual? Veja só, essa confissão pública de Pedro a respeito da missão e da divindade de Jesus era algo muito além daquilo que ele tinha visto. De fato, Pedro não sabia exatamente o que ele tinha dito aqui. Ele achava que Jesus era o Messias, mas o conceito dele de Messias não tinha nada a ver com o conceito de Messias que nós temos hoje. O Messias, na cabeça de Pedro, era alguém que iria restaurar a glória do trono de Davi. Tudo bem? O Messias, na visão de Pedro, era aquele que ia fazer de Jerusalém a capital do mundo. Tem uma série de profecias do Velho Testamento dizendo que um dia reis de todas as nações iriam pagar tributos em Jerusalém, iriam prestar culto, etc. Então, Jerusalém iria ser o centro das atenções. Era esse Messias que Pedro estava esperando. Mais à frente, quando Jesus menciona a Pedro que ele iria a Jerusalém para ser morto, Pedro chama Jesus para o lado e diz assim: olha, senhor, o senhor não pode falar isso aí, o senhor está desanimando o pessoal. Eu já conversei com a turma aí, tem gente que está querendo ir embora, porque se a gente vai para morrer em Jerusalém, senhor, não tem muita gente disposta a morrer aqui. O senhor tem que ser um pouco mais esperto, não dá para fazer isso. Percebeu? Então o conceito que ele tinha de Messias não é o que nós temos hoje. Mas o fato é que ele reconhece Jesus como sendo um enviado de Deus. E isso para os dias dele era bastante coisa. E agora então, Jesus faz uma tréplica em cima da resposta de Pedro, que causa uma confusão medonha até hoje. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus 16, verso 17 e 18. Dona Vilma, por favor. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Muito bem. Esse verso cria uma confusão danada, porque uma interpretação rasteira desse verso é aquela de que Jesus teria dito para Pedro que ele seria a pedra em cima da qual a igreja cristã seria construída. Tudo bem? E temos aí algumas denominações, em especial uma delas, que leva esse conceito ao pé da letra e entende que Pedro é a pedra fundamental do cristianismo. Muito bem. Eu quero um pouquinho da tua atenção aqui, uma coisa. Tudo que eu vou te falar agora, você vai poder comprovar facilmente. É só chegar em casa, abrir um browser ali, pesquisar na internet, seja lá qual for a maneira que você navega na internet, você vai poder fazer o que eu estou fazendo aqui. Olha só. A palavra Pedro vem do grego Petros, nós vimos isso. Tudo bem? A palavra pedra que está aqui, na verdade seria melhor traduzida, eu não sei porque no português eles não fazem isso, mas ela seria melhor traduzida como rocha. O que Jesus fez é um trocadilho. É claro que isso aí foi escrito em grego e em português não faz o menor sentido, né?
Você é Pedro e sobre essa pedra. Né? Na verdade é assim, Jesus disse aqui, você é uma pedra, que Pedro quer dizer o quê? Pedra. E a palavra aqui por trás de pedra, na verdade é Petra. Petra. Então em grego fica assim, tu és Petros, e sob esta Petra, percebeu o trocadilho? Petros e Petra? Petros, pedra. Esses pedregulhos. Pedra brita, ok? 3/4, tudo bem? Pedra brita 3/4 é que você vai fazer concreto. Você dá um chute e sai um monte voando. Tu és Petros. Você mete o pé aqui e sai um monte voando. Tudo bem? E sobre esta pedra. Aí nós estamos falando de um negócio, meu amigo. Petra. Olha, é capaz que trator de esteira não tinha lugar. Então vamos traduzir melhor isso para o português. Olha o que Jesus falou. Você é uma pedra, e sobre esta rocha eu vou construir a minha igreja. Como nenhum de nós estava lá, nós não sabemos exatamente a entonação que Jesus usou, mas é provável que Jesus tenha dito o seguinte, falando com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha, apontando para ele, eu vou construir a minha igreja. Tudo bem? Nenhuma chance, pessoal, eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, viu, Amanda? Nenhuma chance, você já vai ler isso na Bíblia, nenhuma chance de Pedro ser a pedra em cima da qual a igreja ia ser construída. Nenhuma chance. Nós vamos ver isso mais à frente. Tudo bem? Então é apenas um trocadilho entre duas palavras do grego, Petros para Pedro e Petra para rocha. Se você lê isso numa tradução em inglês, você vai encontrar, em vez de pedra, aqui você vai encontrar rock. Rock, rocha mesmo. Muito bem. Bom, eu disse para você que a relação de Pedro com Jesus tem sempre perguntas dos dois lados, né? Já vimos uma pergunta de Jesus para Pedro, e agora então nós vamos ver uma pergunta de Pedro para Jesus. Mateus 18, verso 21. Dona Antônia, por favor. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes. É uma pergunta, né? 7 vezes. Olha só, Pedro sabia que Jesus gostava de arrebentar todo e qualquer paradigma, né? Jesus já tinha dito assim: amai os vossos amigos, não é isso? Amai os vossos colegas de confraria. É isso que Jesus falou? Não. Jesus falou: amai os vossos inimigos. Eu imagino Pedro dizendo: como? Vocês ouviram o que eu ouvi? Amai os vossos inimigos. Jesus era ótimo em arrebentar paradigma. Essa pergunta de Pedro aqui era uma demonstração de que Pedro estava evoluindo. Preste atenção no que eu vou dizer. Você precisa conhecer o contexto para entender como Pedro estava evoluindo. Olha só. A tradição dos dias de Pedro, isso quem falava eram os teólogos, ok? Pastor da igreja, primeiro ancião, diácono, padre, coroinha, essa turma toda, nos dias de Pedro, todo mundo dizia o seguinte: olha pessoal, a gente tem que perdoar. Todo mundo era concordar com isso. Mas é o seguinte, a gente tem que levar a cadernetinha e assim, perdão 1, perdão 2, perdão 3, daí para frente não tem perdão. Tudo bem? Então a gente tem que perdoar a mesma pessoa 3 vezes. Daí para frente chega o rei nele. Percebeu como é que era a ideia? Então Pedro, sabendo que Jesus detonava todos os paradigmas, ele já dobrou de 3, foi para 7, e ainda colocou um de lambuja. 7 era o número da perfeição, né? Então Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, será que 7 vezes está bom? É o número da perfeição, né? E acho que a gente, né? O que Pedro provavelmente estava esperando de Jesus era dizer que Jesus dissesse para ele mais ou menos assim: puxa Pedro, que bom que você evoluiu, eu vi que o pessoal aí perdoou só 3, você já está falando em 7, é um progresso extraordinário, né? Pedro não tinha a menor ideia do que ele ia ouvir como resposta, e você também não tem. Eu vou entrar nos detalhes aqui e você vai ver que você também não tem ideia do que Jesus disse. Olha o que Jesus disse para Pedro, verso 22, seu Antônio, por favor. Respondeu-lhe Jesus:
Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! E agora? Tá ótimo. Vamos fazer conta. A gente tem calculadora hoje, né? 70, a tabuada do 7 é a pior de todas. Não sei com você, mas comigo dentro do trabalho, terrível. Tabuada do 7, Amanda. A Amanda está fazendo engenharia, ela deve saber isso. Amanda, 7 vezes 70 dá o quê? 490. Presta atenção no meu português aqui, você vai entender, e você vai entender o susto de Pedro. Ok? Imagine que você tem um vizinho de garagem que não é assim um bom motorista. E um dia ele chega lá no teu apartamento e bate e diz assim: vizinho, me perdoe, eu esbarrei no seu carro. Aí você diz para ele, lembrando do que Jesus falou para Pedro, né? Você diz para ele: vizinho, fique sossegado, vamos lá ver. Aí você desce lá e tem um pequeno risco no carro. Aí, o para-choque dele esbarrou no teu carro, ele riscou. É verdade que ele riscou do para-choque dianteiro até o traseiro, mas o risco é pequeno na largura. Diz: olha, vizinho, perdoe, me perdoe. E você diz: não, tá ótimo, tá perdoado. Tudo bem? No dia seguinte, na mesma hora, o mesmo vizinho bate na porta do teu apartamento e chega e diz assim para você: vizinho, me perdoe, eu esbarrei de novo. Quem é de vocês queria perdoar com o mesmo sorriso do dia anterior? Eu vou ajudar você. O teu carro era 0 km. Nossa. Você está vendo como Pedro foi generoso? Você consegue se imaginar perdoando seguidas vezes, 7 vezes, um vizinho barbeiro que esbarrou no teu carro? Consegue? Não, eu não consigo. Agora eu vou perguntar para você o seguinte: você acha que você tem sistema de informação suficiente para controlar 490 vezes nas quais o teu vizinho esbarra no teu carro? Que horror! Provavelmente quando chegar na última vez você já não tem mais carro. E você está dando risada porque o carro não é teu. Se fosse teu, você não ia rir, você ia ficar bravo com o vizinho. Olha só, prestem atenção aqui. Perdoar 3 vezes pelo mesmo problema, como o judeu estava falando, já é bastante coisa. Tudo bem? Perdoar 7 vezes é uma barbaridade. Agora, perdoar 490 vezes, meu amigo, você vai perder a conta. O que Jesus quis dizer para Pedro? Que você tem que perdoar, me ajudem, sem limites. Se você acha que é uma barbaridade isso, olhe para Deus. Agora você não precisa me contar, não. Tem alguém aqui que acha que se Deus perdoasse a gente só por 490 pecados, ainda tinha lá uns 10 ou 15 pecados para você cometer antes do dia do juízo final? Tem alguém aqui que acha que 490 pecados é suficiente? E olha só, a oração que Jesus nos ensinou diz num pedaço. Você tem que prestar atenção naquela oração, hein? Não é? Não, tem um pedaço que você diz assim, olha só. Você cospe para cima, literalmente. Você diz assim, falando com Deus: Senhor, perdoa a minha dívida do mesmo jeito que eu perdoo os meus devedores. Você já imaginou se Deus levar isso ao pé da letra? Olha só, o que Jesus quis dizer para Pedro. Pedro era um pescador. Honestamente, eu não tô querendo depreciar os pescadores aqui, tudo bem? Mas se a tabela do 7 dá trabalho para quem fez engenharia, você imagina para o resto da turma.
Eu garanto para você que Pedro não conhecia a tabuada do 7. Quando Jesus falou em 70 vezes 7, Pedro não tinha ideia do que era isso. O que Jesus quis dizer para Pedro é o seguinte: você deve perdoar sem limites. Por quê? É assim que Deus nos perdoa. Quando Pedro chegou achando que estava fazendo muito, falando em 7 vezes, quebrando todo e qualquer paradigma, né? Quando ele ouviu a resposta de Jesus, ele disse: uau! Nós estamos chegando agora no momento crucial da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e também era o momento crucial da vida de Pedro. Ele não sabia, mas Pedro iria enfrentar as 48 horas mais terríveis da vida dele. Pedro não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E Pedro percebe que o humor de nosso Senhor Jesus Cristo estava diferente. Estava diferente. Era uma semana onde Jesus não sorria, onde Jesus estava triste, o semblante carregado. Eles tinham participado de um jantar terrível, o humor estava péssimo. Os discípulos não sabiam bem o que ia acontecer, mas sabiam que coisa boa não estava vindo por aí. E agora então Pedro se dirige a Jesus e diz o que está escrito em Lucas 22, verso 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Pedro sabia que o humor de Jesus não... Eles nunca tinham visto Jesus do jeito que Jesus estava ali. E Jesus estava falando algumas coisas que não faziam sentido na cabeça de Pedro. Jesus tinha falado de morte. Como morte? Jesus era o Messias, ia restaurar o trono de Davi. Uma pessoa como essa não vai morrer, né? E então Pedro, para animar um pouco o ambiente, ele se dirige a Jesus e diz: Senhor, fique tranquilo, que eu vou consigo, nem que seja preso. E vou dizer uma coisa: não vai acontecer, porque o Senhor vai restaurar o trono de Davi, o Senhor não vai morrer. Mas se o Senhor fosse morrer, eu ia morrer consigo, sossegado. Olha a resposta que Pedro ouve de Jesus. Pedro sempre achava que ele estava quebrando os paradigmas, né? Lucas 22, verso 34. Dona Madeleine, por favor. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pessoal, isso provavelmente já tinha passado e muito das 10 horas da noite. Era uma quinta-feira. Já estava chegando a madrugada. E olha só, Pedro diz para Jesus: Senhor, fique sossegado, ninguém vai botar a mão no Senhor. Aqui nós vamos... E vou dizer uma coisa: se a turma toda correr, eu dou conta do recado. Eu estou armado, o Senhor fique sossegado, não vai acontecer nada. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, eu vou falar agora, Jesus falando com Pedro, eu vou falar agora, para depois você não dizer que você foi pego de surpresa. Mas presta atenção, Pedro, já é 11 horas da noite, o sol vai nascer às 6 da manhã, tá? Então presta atenção, antes do sol nascer, essa noite, por 3 vezes, você vai dizer que nunca me viu na vida. E Pedro olhou para o Senhor Jesus e disse: o senhor está de brincadeira, né? Está de brincadeira. O senhor parece que não conhece o Pedro aqui. E veja, Pedro não era só um contador de história, não, ele era de iniciativa mesmo. Ele era aquele cara, se você tiver que entrar numa briga, lá no céu não vai ter briga, né? Mas nos dias de Jesus tinha uma porção delas, era sempre bom ter um Pedro do lado. Ele era um sujeito de iniciativa. E aí aparece uma orelha na vida de Pedro. Vamos ver como é que é isso? João capítulo 18, verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Está ótimo. O que nós estamos lendo agora acontece talvez umas 3 horas, 2 horas depois
daquela conversa de Pedro com Jesus, agora aparece um dos discípulos, Judas. Ele vem com soldados. Esses soldados estão armados e eles estão procurando por Jesus. Quando Pedro percebe a situação que está se armando e que Jesus corre o risco de ser preso, olha o que ele faz. João 18, verso 10 e 11. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Está ótimo. Veja, Pedro tinha dito para Jesus que ninguém ia tocar em Jesus porque ele estava armado. E Pedro, se preciso fosse, ia até a morte com Jesus, e ele cumpriu o que prometeu. Ok? Na hora que a coisa fechou para cima de Jesus, Pedro sacou da espada, e a primeira orelha que ele viu era justamente a do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos dias de Pedro, o presidente do Supremo chamava-se Caifás. E era a orelha do secretário do Caifás. E Pedro passou a espada na orelha, pegou. Ele queria pegar mais que a orelha, mas pegou só a orelha. Veja, todo mundo sabe que se você vai entrar numa briga, não necessariamente a orelha é o melhor lugar para você atacar, né? O fato é que o coitado do Malco perdeu uma orelha. Pedro tomou um pito de Jesus. Jesus disse: Pedro, você está de brincadeira, guarda esse troço aí, rapaz. E Jesus, nós não vamos ler a história, Jesus pega a orelha do chão, coloca no lugar, conserta a orelha de Malco. E depois disso, João 18, verso 12. Por favor, dona Liliane. Então a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. A partir do momento em que Jesus mandou Pedro colocar a espada na bainha, Pedro fez isso. E aí Pedro começou a pensar assim: bom, se Jesus não vai se defender, então Jesus também não vai me defender. E se é assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque eu acreditava que Jesus ia restaurar o trono de Davi. E se ele não vai restaurar o trono de Davi, então é porque ele não é o Messias. Se ele não é o Messias, eu estou seguindo o líder errado. E eu não vou ser preso por causa do líder errado. Eu vou para casa. E correu Pedro e correu todo mundo. Ok? E agora então, Pedro na casa de Caifás. Lembre-se que Caifás aí era o presidente do Supremo Tribunal. João 18, verso 15 e verso 16. Doutor Clóvis, por favor. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio desse com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Muito provavelmente, esse sujeito oculto aqui, o outro discípulo, ou o discípulo que Jesus amava, é quase certo que esse discípulo seja João. João era de uma família mais rica. Enquanto Pedro era pescador, Amanda, João, o discípulo de Jesus, era de uma família que era dona de barcos de pesca. Ok? Pedro era pescador. João era de uma família que tinha barcos de pesca. João era muito mais relacionado com a alta sociedade do que João, o evangelista, do que Pedro. Quando eles chegaram na casa de Caifás, João foi aceito e Pedro ficou lá fora. Estava muito frio. A gente acredita que é quase certo que tenha sido aí, talvez no mês de março, próximo mais ou menos de onde é a nossa Páscoa. É quase certo que tenha sido no final do inverno. A Bíblia fala que estava muito frio, que tinha um fogo sendo aceso para manter as pessoas aquecidas. E aí então João vai lá e intercede para que Pedro entre pelo menos no pátio.
E aí Pedro passa a acompanhar o que acontecia com Jesus de longe. E conforme Jesus tinha previsto, Pedro começa a negar Jesus. Vamos ver a primeira das negações. E agora nós estamos no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 26, versos 69 e 70. Dona Norier, a senhora pode ler para nós? Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas ele negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que você está falando." Para você entender o que acontece aqui, é preciso você ter uma ideia do panorama. Acompanhe comigo o raciocínio. Jesus tinha sido preso. Jesus estava sendo julgado. Esse julgamento de Jesus era totalmente ilegal. Esse julgamento não podia acontecer de noite. Não podia. Mas o fato é que Jesus estava sendo julgado. Jesus não tinha um único defensor. Era só acusação. As pessoas já estavam batendo em Jesus. Ele já estava com o rosto desfigurado. E era uma multidão de gente muito influente em Jerusalém que estava cercando Jesus. Tudo bem? E aí, Pedro lá fora, Pedro não estava participando da audiência lá dentro, ele só escutava o barulho, os gritos, etc. e tal. E aí Pedro lá fora é abordado por uma das empregadas da casa. E apesar de ser noite, de estar tudo escuro, a empregada olha para Pedro e diz: "Eu me lembro de ter visto você com Jesus." Veja, era Pedro contra todos os outros. Todos os olhos se voltaram para Pedro. Está percebendo isso? De repente está todo mundo olhando para você. E aí nesse momento, a primeira coisa que apareceu na boca de Pedro foi isso aqui: "Você está louca, mulher? Sei lá o que você está falando." Levantou dali e foi para o segundo strike. Agora Mateus 26, 71 e 72. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: "Eis que ele também estava com Jesus, o Nazareno." E ele negou outra vez, com juramento: "Não conheço esse homem." Pedro saiu de onde ele estava, porque o disfarce dele já tinha caído por terra. Ele foi para o outro canto. E quando ele está lá, passa outra empregada. Realmente não era o dia de Pedro com as empregadas de Caifás. Outra empregada olha para Pedro e diz: "Você também estava com Jesus." E agora então, além dos olhos se voltarem para Pedro, ele começa a ficar com muito medo que as evidências contra ele se avolumassem a ponto dele não poder negar. E além de negar, ele jura. Veja, a gente não tem muito isso mais hoje, né? Quando eu era mais novinho, eu me lembro muito, as meninas usavam muito jura. Ninguém fala muito jura hoje, né? Jura, quero que você jure. O pessoal que lembra dessa fase sabe do que eu estou falando. Mas o juramento antigamente tinha algum valor. Lembra disso? Quero que você jure pela alma da tua mãe. Um negócio mais ou menos assim, né? Aí o sujeito diz: não, pela alma da mamãe eu não juro, né? Então tá. Aqui Pedro jura, dizendo: olha, eu não conheço esse homem, eu juro para vocês, nunca vi. E sai dali. E agora então Pedro está chegando no momento mais difícil da vida dele e ele não tinha a menor noção do que ia acontecer. Vamos para Mateus 26, versos 73 e 74. Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "O seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade." Naquele instante, o galo cantou. Olha só. Acompanha comigo o que aconteceu. Nesse momento, Jesus estava no meio do salão e Jesus já tinha apanhado muitas vezes. O rosto de Jesus já estava todo deformado. Da maneira como a Bíblia descreve a cena, Jesus lá no meio,
Pedro foi para algum lugar no alto do salão, provavelmente uma espécie de um anfiteatro, alguma coisa assim. Pedro estava lá no alto, bem no fundo. E quem estava do lado dele escutou a conversa de Pedro. Escutou Pedro falando. Pedro tinha passado 3 anos da vida dele com Jesus. Você sabe aquelas conversas que os homens têm? Normalmente quando estão só entre eles, especialmente quando acontece alguma coisa que eles não gostam, não é isso? Eles costumam usar algumas palavras que normalmente não se usam em público, não é isso? Tudo bem? É capaz que as mulheres também usem essas palavras, mas é mais comum entre os homens. Pedro era um pescador, um brutamonte. O que vocês acham que Pedro falava quando chegava depois de trabalhar uma noite inteira e não pegar um único lambari? Essa bababá da rede, essa bababá do barco. Você está entendendo? Estou falando bobagem? Só que Pedro tinha passado 3 anos com Jesus. Fazia 3 anos que ele não usava os bababá da vida. Jesus tinha uma conversa mais mansa, uma conversa mais cortês. E Pedro tinha se acostumado com o jeito de Jesus. Pedro não era daqueles caras que chegavam entrando. Não, Pedro agora dizia assim: dá licença. Tem alguém? Imagine Pedro chegando, frio da noite, etc e tal, tinha um cantinho ali, e aí Pedro chega pedindo licença. Dá licença. Tem alguém aqui? Posso ficar aqui? O sujeito está ali do lado, olha para ele, lembra da mulher que tinha dito que ele tinha seguido Jesus, escuta Pedro falando e diz assim: peraí. Você também é um dos que anda Jesus? Que anda com Jesus? Porque o teu jeito de falar, Pedro, sem querer, já tinha absorvido o jeito de Jesus falar. Ele já não usava os palavrões de antigamente, ele já não usava a maneira agressiva de antigamente, ele já era um cara mais cortês, mais gentil, ele já pedia com licença, ele já dizia obrigado. Você está entendendo? Pedro não era mais o brutamonte, ele já nem sabia disso, mas as pessoas do lado notaram. No momento que disseram para Pedro que o jeito dele falar era um jeito muito cortês, um jeito muito educado, era impossível ele falar daquele jeito se ele não tivesse andado com Jesus. Aí Pedro olha para o sujeito e diz: eu nunca vi esse porque você era e soltou. Você sabe mais ou menos o tipo de palavrão que ele deve ter usado, né? Quando ele terminou o último palavrão, presta atenção aqui, ó. Quando ele terminou o último palavrão, o galo cantou. Quando o galo cantou, alguma coisa muito parecida com um raio começou aqui na espinha de Pedro. O calafrio começou aqui em cima e foi até lá embaixo, e ele instantaneamente virou o rosto para o centro da sala. Jesus estava apanhando mais do que arroz de terceira lá no meio da sala, e no mesmo momento Jesus vira o rosto para encontrar com os olhos de Pedro lá em cima, na última cadeira. E Jesus olhou dentro da alma de Pedro. Jesus não falou nada, mas Pedro ouviu tudo que Jesus falou. Aquilo ardeu mais do que uma bofetada na cara de Pedro. No momento em que Jesus, do centro da sala, olha para Pedro lá em cima, Pedro se lembra do que Jesus falou. Vamos ver o que acontece? Mateus 26, 75. Pode ler para nós, Antônio. Verso 75, mesmo capítulo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Nesse momento Pedro se lembra do que Jesus tinha falado algumas horas antes. E Pedro se lembra das 3 vezes que ele tinha negado Jesus, sendo que a terceira foi com requintes de crueldade.
Olha, nós não vamos falar sobre Judas. Nessa série nós não vamos tratar Judas. Mas me deixa dizer uma coisa para você aqui. Ó. Nesse momento, Judas e Pedro estavam na mesma situação. Judas tinha traído Jesus, provavelmente para forçar Jesus a manifestar a sua capacidade e tomar o poder pela força em Jerusalém. Esse era o plano de Judas. Judas não estava interessado em dinheiro, tanto que quando ele vê que Jesus não vai reagir, Judas devolve o dinheiro. Pedro tinha traído Jesus vergonhosamente, a última vez falando tudo que é palavrão que você pode imaginar. Então tanto Judas quanto Pedro estavam por um fio. Jesus podia perdoar Judas, sim ou não? Sim. Claro que sim, claro que sim. Bastaria Judas ter voltado e dito: Senhor, me perdoe. Tudo bem? O problema é que Judas, em vez de buscar o perdão, procurou a forca e se mata. Se Judas tivesse vindo pedir perdão para Jesus e Pedro tivesse se enforcado, no sábado de aleluia, nós iríamos estar hoje malhando o Pedro. E você teria uma porção de amigos chamado de Judas. Percebeu? Desgraçadamente para Judas, ele não só chora, mas ele não se arrepende, não volta. O pecado de Judas tinha perdão? Claro que tinha perdão. Jesus morreu por causa de Judas? Sim ou não? Jesus foi morto por causa de Judas? Sim ou não? Claro que não. Se Judas não tivesse traído Jesus, outra pessoa ou de outra forma Jesus teria ido parar na cruz. Jesus veio para esse mundo, não vou falar muito sobre Jesus, mas uma das coisas que Jesus veio para fazer nesse mundo foi morrer na cruz. O pecado de Judas tinha perdão. O problema é que Judas não procurou o perdão. O pecado de Pedro foi tão grave quanto o de Judas, talvez até pior que o de Judas. Agora, Pedro decide chorar, e olha, deve ter sido duríssimo para Pedro, porque ele era aquele cara de tomar iniciativa, aquele sujeito de sempre estar na frente. Ele vergonhosamente em público traiu Jesus, todo mundo sabia disso. Mateus escreveu, Marcos escreveu, todo mundo escreveu, era público e notório. Vocês já imaginaram com que cara Pedro iria se encontrar com Jesus? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos para o livro de João, capítulo 21, verso 1. Por favor, Leonardo. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Exatamente isso? Isso. Estavam juntos Simão Pedro. Pode continuar. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com vocês, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. Ótimo. Jesus já tinha ressuscitado aí, já tinha aparecido pelo menos uma vez a todos os discípulos, mas Jesus não tinha conversado pessoalmente com Pedro, pelo menos a Bíblia não registra isso. E agora então, os discípulos, eles estavam assim meio que dispersos. O que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Ele era um pescador. Uma vez que Jesus sabe-se lá onde estava, Pedro resolveu que ele ia voltar a pescar. Ele disse: pessoal, vou pescar. Veja, o pescar de Pedro não é esse que você encontra no adesivo do carro da frente, né? Se você está muito irritado, vai pescar. Não. O pescar de Pedro aqui era trabalho. E ele então coloca o barco e vai pescar, e naquela noite toda o mar não estava para peixe, né? Eles não pescaram nada a noite toda.
O verso 4 é a Gisele do Leonardo. Por favor, Gisele. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Eles lá do barco enxergam alguém na praia, ninguém sabia que era Jesus. Agora o verso 5, 6 e 7, a dona Gisele do Ronaldo agora. Por favor, Gisele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Então jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Jesus lá da praia grita para os discípulos. E eles não sabiam que era Jesus. Hein? Jesus grita assim: e daí, como é que foi a pesca? E eles respondem: não pescamos nada. Aí Jesus diz para eles não sabiam que era Jesus. Jogue a rede do lado direito. Eles jogaram a rede e pegaram tanto peixe que quase afundou o barco. Nisso, João, que devia ser o que enxergava melhor do grupo, olhou para aquele que estava lá na praia e reconheceu Jesus. Ele deu uma cutucadinha em Pedro e falou: Pedro, quem está lá na praia é o Senhor. E aí Pedro deve ter firmado os olhos, viu que era Jesus, pegou e vestiu a capa. Ele estava sem a capa, porque ele estava pescando, e se jogou na água. Dessa vez ele não pediu para andar, não. Ele falou: não, vou nadando mesmo, né? E agora então, verso 12 e 13. Dona Neuza, por favor. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porém sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Olha só, olha o que acontece aqui. Quando eles chegam na praia, Jesus já tinha ali o café da manhã pronto. Era pão e peixe que Jesus tinha preparado. Não sei da onde. Não, mas Jesus tinha arrumado peixe em algum lugar. A Bíblia diz só que já estava pronto ali. E os discípulos chegam com aquela cara assim de... Você sabe como é que é, né? Depois de você ter traído alguém publicamente, você não chega batendo nas costas, né? Chegou um de fininho, e não era só... Veja, Pedro tinha traído Jesus, mas de fato todos, a não ser João, todo mundo tinha corrido. Todos. Natanael, Tadeu, Simão, Zelote, toda a turma tinha corrido, né? Então estava todo mundo assim meio alongado, né? Então eles chegaram meio de mansinho, ninguém fala nada. Eles sabiam que era Jesus, mas ninguém fala nada. Vai que ele vai dar um pito na gente, né? E eles sentam ali e começam a pegar um pãozinho daqui, um peixinho dali. E agora então Jesus começa a trazer a conversa para o lado pessoal e ele se dirige a Pedro. João 21, verso 15. Dona Helena, por favor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Antes de você entender o que vai acontecer aqui, eu preciso falar um pouquinho de grego para você. Eu não falo grego, tá? Então eu tive que fazer um curso relâmpago de grego aqui para entender o que está acontecendo. Mas sem entender um pouco de grego, a gente não consegue captar o tamanho da barbaridade que vai acontecer. Olha só. Em português, nós temos uma única palavra para se referir às pessoas que a gente gosta. E essa palavra é amor. Nós usamos isso em relação a Deus. Nós usamos a mesma palavra em relação à pessoa com quem a gente divide uma vida inteira, marido e mulher. A gente usa a mesma palavra para definir a relação de pai com filho. Tudo bem? O grego tem pelo menos 3, na verdade são 4 palavras, mas pelo menos 3 que a Bíblia usa, e sendo 2 delas mais importantes. Vamos começar com uma palavra que o grego tem para amor, que a Bíblia não usa. É a palavra eros. Essa palavra
gerou uma série de outras palavras no português. Por exemplo, a palavra erotismo, vem daí, eros, erótico. O eros é aquele amor carnal, quase sempre egoísta. Aquele amor assim, eu amo você porque você faz com que eu me sinta bem. É o amor baseado no eu. A Bíblia não usa eros nenhuma vez. Ok? Vamos para as duas palavras que a Bíblia usa. A primeira é filei ou filéu, que também gerou uma porção de palavras do português. Por exemplo, a palavra filiação vem de filei, de filéu. Essa palavra é usada no grego para definir as relações de amor no círculo da família. Por exemplo, o pai e o filho. Ok? Filei é o amor do pai pelo filho. Tudo bem? E tem uma terceira palavra para amor, chamada agapô ou HP. Depende de como você encontre ela na Bíblia. Esse tipo de amor não é um sentimento. Veja, nenhum de nós em português, nenhum de nós tem a menor condição de entender o que é HP. Primeiro porque não é sentimento. Quando eu falo em amor para você, como é que amor não vai ser sentimento? Tudo bem? Mas HP não é sentimento. Não é. É uma maneira de você encarar o teu semelhante que independe do que o teu semelhante faça para você. Tudo bem? Eu diria para você o seguinte, não é o mesmo conceito. Me perdoem aqui os que entendem de grego, não estou dizendo que o que eu vou dizer agora é um sinônimo de HP ou de amor em grego. Mas existe uma palavra em português que talvez a gente possa colocar nesse lugar para entender a relação, que é a palavra respeito. Respeito. Respeito não é um sentimento. Respeito é uma maneira de você se posicionar em relação a outra pessoa. Vou dar um exemplo. Se o teu vizinho riscar o teu carro, você vai gostar? Sim ou não? Não. Agora, você, honestamente falando, porque ele riscou o teu carro, você vai riscar o carro dele? Sim ou não? Isso é respeito. Tudo bem? Claro que você não vai gostar, você vai ficar triste com o teu vizinho, não estamos falando disso, estamos falando de respeito. Respeito é algo que independe do que o outro faça por você. Você pode e deve, e normalmente a gente faz isso, uma pessoa bem educada, respeita os outros. Me ajudem. Não. Respeita os outros, me ajudem. Mesmo que não seja respeitado pelos outros. Está entendendo isso? Eu não estou dizendo que HP é sinônimo de respeito, não é. Mas como nós não temos nada para colocar no lugar de HP, e amor para nós é um sentimento, confunde tudo. Então, o que é o tal do HP ou do agapã? É uma relação de amor que independe da pessoa retribuir você. A pessoa faça ou a pessoa não faça, HP ou agapã é um sentimento que brota no coração daquele que tem, que independe daquele que recebe. E não se trata aqui daquele amor platônico do menino que se apaixona pela vizinha e a vizinha não quer nem saber dele. Isso não tem nada a ver com HP, não. Ele se apaixona pela vizinha porque a vizinha é muito bonita e só de estar perto com a vizinha ele se sente bem. É por isso que ele se apaixona pela vizinha. Tá? Se a vizinha fosse horrorosa, etc e tal, ele não ia querer nem saber dela. Ok? Então, o nosso amor tem muito a ver com essas coisas de eu me sinto bem quando eu estou com você, você faz com que eu me sinta melhor. Quase sempre egoísta, está baseado na gente. O amor HP não tem nada a ver com isso. Adivinha qual que é o amor que Deus tem por nós? É esse, é o tal do HP. Tudo bem? Então, agora o que nós vamos ver é uma série de discussões entre Jesus e Pedro. Jesus usando HP, Pedro usando filei. Ok? Olha só. Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Olha a palavra que está por trás de ama. Agapau ou HP. E Pedro responde para Jesus: o senhor sabe que eu te amo. E olha o que Pedro usa. Ele está usando filé ou filei.
tentar trazer, porque nós não temos nem HP nem filei no português, fica terrível para nós. Então eu vou tentar trazer isso para a tua realidade para você entender. Comigo aqui, ó. Olha o que Jesus diz para Pedro. Pedro, você me ama. E olha o que Pedro responde para Jesus. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Você tem diferença, consegue perceber a diferença entre amar e gostar? Tudo bem? Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus pergunta com HP, Pedro responde com fileio. Jesus pergunta um amor aqui em cima, Pedro responde um amor aqui assim. Está entendendo? Bom, vamos para a segunda conversa entre os dois. O verso seguinte, João 21:16. Ricardo, por favor. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Comigo aqui, pessoal, olha só. De novo Jesus mantém o HP. Ele mantém aquele amor lá em cima. Você me ama? De novo Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Percebeu? Quantas vezes Pedro tinha negado Jesus? 3 vezes. Jesus perguntou até aqui? 2. Agora então vamos chegar na terceira. Dona Ideni, por favor, verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, na terceira vez, Jesus troca o agapau ou o HP, troca por fileio. Olha só, primeira vez, Jesus, você me ama? Pedro, eu gosto do Senhor. Segunda vez, Jesus, você me ama? Pedro, eu gosto do Senhor. Terceira vez, Jesus, você gosta de mim? Uau. Aí ardeu como um tapa na cara de Pedro. Será que você gosta de mim mesmo, Pedro? Que amar eu sei que você não me ama. Agora, será que você gosta de mim? É por causa disso que Pedro ficou muito triste, né? Porque a maneira como Jesus coloca a terceira pergunta demonstra para Pedro exatamente a diferença do sentimento que Jesus tinha por ele e do sentimento que ele tinha por Jesus, e ele mantém o fileio. Foi a partir daí, a partir dessas 3 perguntas de Jesus para Pedro, que a vida de Pedro começou a mudar. Portanto, a história de Pedro nos ensina grandes virtudes. Eu procurei separar algumas delas. A primeira é que a única rocha segura que temos é Deus. Quer ver só? Vamos para o livro dos Salmos, metade da Bíblia. Eu quero o Salmo 18, verso 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Esse salmo claramente diz que o Senhor é a minha rocha, ok? Eu podia falar um bocado para você, nós já estamos bem avançados aqui, mas esse comentário é interessante. Se eu dissesse para você que salvação, de acordo com a Bíblia, é puro rock and roll, o que você diria para mim, Amanda? Ela acha que eu estou louco, ok? Esse cara enlouqueceu. A Bíblia diz que salvação é puro rock and roll. Quer ver só? Se você abrir a Bíblia em inglês, Amanda, você vai ler aqui: The Lord is my rock. Lord quer dizer Deus, ok? The Lord is my rock. O Senhor é a minha rocha. Jesus, quando esteve entre nós,
ele disse que nós temos que colocar, Amanda, os pés no rock. Lembra daquela história da casa construída na areia? Tem um sujeito que não entendia muito de construção civil e fez uma casa na areia. O que aconteceu com a casa? Afundou. Tinha um cara que construiu a casa na rocha. O que aconteceu com a casa dele? Veio terremoto, maremoto, o chão tremeu, a casa está lá até hoje, ok? Então, Jesus está dizendo o seguinte: você tem que botar os pés no rock. O que é o rock? Rocha. Se você não puser os pés no rock, Amanda, você nunca vai ter um nome no roll. O que é o roll? Até hoje nós usamos essa expressão, né? Aqui na igreja, por exemplo, nós temos o hall de membros. A diferença é que o nosso hall tem um L, em inglês tem dois. O roll em inglês pode significar rolar, mas também pode significar uma lista de. A Bíblia diz, Amanda, que no céu tem uma lista com o nome dos que estão salvos. Então, biblicamente falando, Amanda, a menos que você tenha os teus pés no rock, que é o Deus criador do céu e da terra, você nunca vai ter o teu nome no roll, que é o livro dos salvos. Agora, como é que a Amanda achou que eu estava louco dizendo que salvação é puro rock and roll? Porque rock and roll virou o quê? Me ajuda, Amanda. O que é rock and roll? Quando eu falo de rock, o que as pessoas lembram? Do Deus criador do céu e da terra? Não. Elas lembram de Aerosmith, Guns N' Roses. Estou falando bobagem? Olha só. As pessoas já não lembram mais que Deus é a verdadeira rocha. Percebeu? Quando eu falo em amor, amor virou sinônimo do que hoje em dia? Vocês estão com vergonha de falar. Amor virou sinônimo de sexo. Sinônimo de sexo. Percebeu? A Bíblia diz que Deus é amor. Olha o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num mundo onde os símbolos de Deus foram usurpados pelo inimigo dele. Ok? Rock virou sinônimo de uma música. Amor virou sinônimo de libertinagem. E arco-íris. O que a Bíblia diz sobre o arco-íris? Eis Deus falando com Noé: eis que eu ponho o meu arco nas nuvens, e ele vai ser um sinal de que nunca mais, haja o que houver, sementeira ou cega, verão ou inverno, frio ou calor, nunca mais essa terra vai ser destruída pelas águas. O arco-íris foi um símbolo que Deus colocou nas nuvens para nos lembrar de que nunca mais um dilúvio universal vai destruir a terra. Agora eu te pergunto o seguinte: se você colocar uma bandeirinha com o arco-íris no jardim da tua casa ou na janela do teu apartamento, qual que é a mensagem que você está passando? Percebeu? Os símbolos que Deus criou, de rocha se tornou música popular, amor se tornou o arco-íris. Percebeu? Mas a única rocha segura, o único rock seguro é esse. Aliás, tem um hino espetacular em qualquer inário cristão chamado The Rock of Ages. Nós cantamos isso muito em português, Rocha Eterna. O nome desse hino é Rock of Ages. Então, se você nunca cantou um rock na tua igreja, na verdade você cantou sem saber. Okay? Agora eu disse para você que não tinha a menor chance da rocha que Pedro, aliás, que Jesus se referia quando dirigiu-se a Pedro, fosse o próprio Pedro. Vamos ver isso na Bíblia? Livro de Atos, capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a esse homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré.
aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Pedro tinha acabado de curar um sujeito que estava paralítico, né? E ele não assume como sendo dele o poder que permitiu essa cura, e agora então ele faz um discurso público. Você vai ler para mim, Amanda, agora é o verso 11 e 12. E olha o que Pedro diz. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja só, quem está falando aqui é Petros, e ele está falando de quem era a Petra. Olha só, Jesus é aquela Petra, Jesus é aquela rocha de quem os profetas mencionaram que seria rejeitada, etc, etc, etc. Ok? Pedro nunca assumiu como sendo dele a responsabilidade de sustentar o cristianismo. Essa ideia de que o cristianismo está alicerçado no trono de Pedro, isso é uma... Olha, a gente já falou disso 2 semanas atrás, isso é cristianismo batizado. Ok? O cristianismo está sustentado aonde? Me ajudem. Na rocha. Na rocha, e quem que é essa rocha? Jesus. Bom, Pedro foi um grande homem? Sim ou não? Foi. Claro que foi. Mas o cristianismo não é baseado em Pedro. Maria foi uma grande mulher, eu me refiro a Maria, mãe de Jesus. Foi uma grande mulher? Sim ou não? Sim. Espetacular, certamente a melhor da geração. Mas olha o que diz Pedro aqui. A salvação só pode ser conseguida por meio dele e não dela. Salvação é por meio de Jesus, porque no mundo inteiro não tem nenhum outro nome. Me ajude. Que possa interferir na nossa salvação. Bom, ok? Maria foi uma grande mulher? Certamente. Maria pode interferir na tua salvação? Não. Pedro foi um grande homem? Não tem a menor dúvida. Foi um grande líder, inclusive. Mas o cristianismo não está sustentado em Pedro. O que aconteceu com Pedro todas as vezes que ele desviou o olhar dele de Jesus? Lembram lá no mar? Ele afundou. Lembram lá na casa de Caifás? Quando ele tirou o olhar de Jesus e manteve o olhar ali na multidão, o que aconteceu? Primeiro ele disse que não, mentiu. Depois ele jurou que não. E por último ele praguejou. Quando o olhar dele encontrou o olhar de Jesus, aí ele foi chorar. Portanto, afastado de Deus, nós vamos afundar, me ajudem, mentir, praguejar. Vamos deixar Paulo falar? Hebreus 12, verso 2. Paulo, por gentileza. Olha o conselho de Paulo para os dias dele, e esse conselho vale muito para nós hoje também. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Muito bem. Paulo tem algumas frases espetaculares, nós vamos falar muito sobre ele a semana que vem. Essa aqui é uma das boas frases de Paulo, né? Conservemos os nossos olhos fixos aonde? Em Jesus. E é por meio dele que a nossa fé, me ajudem, começa, e é por meio dele que a nossa fé se aperfeiçoa. Ok? Jesus é o início da nossa fé. Jesus é a continuação da nossa fé. Jesus é a razão da nossa existência. Nós vamos falar mais de Jesus nas últimas 4 semanas, mas acreditem, sem Jesus não somos nada.
E uma coisa que pode assustar, especialmente aqueles que são protestantes, é Jesus e Deus são a mesma pessoa. Nós vamos falar muito de Jesus, hein? Essa é uma vantagem que os católicos têm extraordinária. Os católicos conseguem trocar Jesus e Deus com facilidade na mesma frase. Você pega uma criancinha protestante, onde é que você está indo? Não, eu estou indo na casa de Jesus. Você pega uma criança católica, onde é que você está indo? Eu estou indo na casa de Deus. Okay? Jesus é Deus. Muitos protestantes têm dificuldade com esse conceito. Não? Nós temos um bocado de arianismo, a ideia de que Jesus... Vamos falar mais de Jesus. Mas veja só, Ele é a nossa única esperança, a nossa única saída no começo, no meio e no fim. Não importa a situação. Fora desse contato com Jesus, nós não temos esperança. E veja, se você acha que eu estou forçando a barra, vamos deixar Jesus falar. Vamos voltar para o Evangelho de João, esse é um dos últimos textos da noite. Aqui é Jesus falando, João 15, verso 5. A dona Marta, por favor. Eu sou videira e vós as ervas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem está falando aqui é Jesus. E importante é o seguinte, tudo o que está de João 14 em diante, tudo aconteceu na última quinta-feira da semana final da vida de Jesus. Inclusive aquela promessa extraordinária de São João 14, 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aquilo já era alta madrugada da quinta-feira. Jesus, menos de 12 horas depois, ia estar na cruz. Isso aqui também foi dito por Jesus. São as últimas palavras que ele disse para os discípulos antes de ir para a cruz. E ele diz, olha, eu sou a videira. Ele estava usando aqui uma expressão muito familiar para os agricultores. Eu sou a videira e vocês são o quê? Os ramos. Me ajudem aqui. Qual que é a utilidade de um ramo da videira, uma vez que ele se separa do caule principal? O que ele produz? Quanto que vale isso? Percebeu? É por isso que Jesus disse, sem mim... Nós vamos falar muito sobre Jesus. Nós vamos falar muito sobre Jesus. Mas se Jesus fizesse para você a mesma pergunta que ele fez para Pedro, não importa se ele usasse HP ou se ele usasse filé, qual que seria a tua resposta? É fácil responder sim. A questão é a seguinte, o que você vai fazer a partir daí? Veja, o cristianismo só faz sentido quando ele é colocado em prática. O problema do cristianismo não é a doutrina. O problema do cristianismo são os cristãos. Essa frase é de um admirador do cristianismo, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi uma vez disse mais ou menos o seguinte: eu me tornaria cristão se eu conhecesse um único cristão que seguisse todos os passos do cristianismo. Percebeu? E hoje o que as pessoas veem, a face que as pessoas veem de Jesus é o quê? Muitas vezes é a nossa face. Portanto, o desafio para cada um de nós, e nós todos temos muito para melhorar nisso, é não só amar Jesus da boca para fora, mas amar Jesus da boca para dentro. Colocar em prática. Jesus disse isso, que ele veio para viver e nos dar o exemplo. Portanto, os exemplos que Jesus deixou para nós temos que replicar. Por exemplo, uma coisa que nós precisamos fazer, e Jesus disse isso, que nós devemos contar para os outros o que ele ensinou para nós. Foi das últimas instruções que Jesus passou. Ide por todo o mundo e fazer discípulos. Jesus disse isso. Aliás, esse grupo está aqui porque o seu Florisvaldo, não sei se ele está aí ainda, mas o seu Florisvaldo levou a sério isso. Ele resolveu montar um grupo para estudar a Bíblia, para a gente poder falar para uma porção de gente. Você está assistindo aqui, tem gente que está nos assistindo pela internet.
Eu não sei como é que é a tua relação em casa, mas não faz sentido você dizer que ama Jesus e tratar mal o teu cônjuge, o teu filho. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido você dizer que ama Jesus e ser desonesto nos negócios. Não faz sentido um negócio desse. Eu não estou querendo dizer que nós vamos um dia ser perfeitos, nenhum de nós vai ser perfeito. Mas o fato é que o exemplo que Jesus deixou para nós mostra que não importa aonde nós estejamos na nossa jornada, sempre vai haver uma esperança. Sempre. Existia esperança para Judas, ele não quis se valer disso. Existia esperança para Pedro. Pedro se reconciliou com Jesus, se tornou a referência que você conhece até hoje, escreveu livros da Bíblia, pelo menos 2. A questão é, o que é que vai acontecer com você? Eu não sei quantos dias de vida nós ainda temos nesse mundo. Uma coisa que eu aprendi com o papai, eu não sou pastor, eu nunca quis ser pastor. Bem da verdade, não sei o que eu estou falando sobre Bíblia aqui. Mas, veja só, uma coisa que eu aprendi com o papai, que é pastor, o papai sempre me disse o seguinte: olha, não importa como você vai falar a respeito de Deus, mas lembre de uma coisa: você pode estar fazendo o último discurso que alguém vai ouvir. E a partir daí, então, pense bem no que você vai falar. Eu não estou querendo dizer que você vai ter um dia de vida, uma semana de vida, um mês de vida. Eu não sei quantos dias você vai viver, eu não sei quantos eu vou. Agora, uma coisa eu sei: a cada dia que passa, nós estamos mais perto de duas coisas: ou da volta gloriosa de Jesus, ou da morte. Isso é um fato. É só você pegar a idade que você tem e colocar uns 50 anos aí na frente e ver o que sobra. Se você acha que sobra muita coisa, então coloque mais 70 anos. Pode acreditar, quando você viver todos esses anos, você vai achar que não viveu nada. Portanto, nós precisamos levar mais a sério a questão da nossa salvação. E a nossa salvação passa no começo, no meio e no fim por nosso Senhor Jesus Cristo. O meu pedido para você é o seguinte: antes de dormir, converse com Ele. Não importa como está a tua vida. Pedro traiu Jesus falando todos os palavrões que ele conhecia, e Pedro conseguiu se reconciliar com Jesus. Os homens da Bíblia fizeram barbaridades. Você conhece a história de Davi, barbaridade. Você conhece a história de Sansão foi se arrepender no último minuto. Você conhece a história de Maria Madalena, nós mencionamos semana passada aqui. São histórias de pessoas que tinham tudo para terminar mal e pessoas que vão estar no céu. Manassés mandou serrar Isaías, e Manassés, quando Jesus voltar, vai estar no céu. Portanto, o ladrão na cruz foi salvo na última hora. Portanto, existe esperança para qualquer caso. Agora, você precisa dizer: Senhor, eu preciso. Eu preciso. Pedro, quando estava afundando, disse o que para Jesus? Socorro! Está na hora de você hoje à noite, antes de dormir, conversar com Jesus e dizer: Senhor, socorro, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E a partir daí, peça uma coisa só: que Ele te ajude a escutar a voz que Ele tem para falar para você. Porque Ele vai falar. Acredite, Ele vai falar. Ele fala. O problema é que nós não estamos acostumados a escutar a voz dEle. A partir daí, faça o que Ele mandar para você. Eu garanto para você que Ele vai te trazer paz. E eu não sei quantos vão ser os dias que nos separam do retorno da perfeição, mas a partir daí a vida muda. Portanto, antes de dormir, converse com Ele. Peça para que Ele te ajude a ouvir a voz. E a partir daí, ande no caminho que Ele tem para você.
eu garanto que você vai viver como um homem e uma mulher melhor. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela história de Pedro, obrigado pelo amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. O Senhor sabe que não merecemos isso, o Senhor sabe dos nossos defeitos, dos nossos problemas, das nossas limitações, mas nós nos valemos da mesma misericórdia que o Senhor teve com Pedro, com Maria Madalena, com Manassés, com Davi. Amém. Sabemos que apesar de não merecermos, a tua misericórdia é maior do que a multidão dos nossos pecados e problemas. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver um dia de cada vez, lutando com as dificuldades que nos assolam, fazendo as escolhas corretas, e que pela tua misericórdia, quando o Senhor voltar para nos buscar, sem merecimento, façamos parte do grupo que vai te receber de braços abertos. Amém. Até esse dia chegar, que o Senhor nos guarde do mal. Por Jesus, amém. Amém. Vai com Deus, um bom restante de semana para você.